Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Motivo de grande alegria nós estarmos na presença do Senhor mais uma terça. Aleluia. Para nós fazermos a nossa tarde da bênção, né? É motivo de grande alegria estar com você, meu querido irmão e irmã, que sempre está conosco, que sempre, né, nos dá honra da presença dos irmãos nessa live. E que você possa estar compartilhando com outros irmãos, né, com outras pessoas que conhecem, outras pessoas que sempre está conosco. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, sua família. Nós estamos aqui com mais uma tarde da bênção, né? Todas as terças, 15 horas, e louvamos a Deus por esse trabalho, né? Somos da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, meu esposo, Pastor Luiz, eu e irmã Ivone. Que Deus abençoe, né, sua vida nessa tarde. Nós vamos nesse momento estar lendo uma palavra, aleluia, no Salmo 136. Grande Deus, né, poderoso, nosso Senhor Salvador Jesus é maravilhoso, né? Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então nessa tarde não está sendo diferente. Nós estamos aqui para honrar esse Deus todo-poderoso. O Salmo 136, alguns versículos só, do 1 ao 4, para nossa leve meditação nessa tarde, né? Sobre as misericórdias de Deus. Aleluia, nosso Deus é tremendo, né? Ele tem uma misericórdia tão grande, por isso que ela se renova toda manhã e nós não somos consumidos. Aleluia, né? Vamos ler então do versículo 1, Salmos 136. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, né? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Deus é maravilhoso nesse salmo, aonde nos diz que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Louvamos a Deus pela sua vida que já está conosco, né? Nosso irmão Val, Andréia, aleluia, né? Louvamos ao Senhor pela vida de alguns irmãos que já está entrando. Tem algumas pessoas que eu não sei o nome, não dá para ver certinho as pessoas, mas que Deus te abençoe, minha querida irmã, irmão, que já entrou conosco nessa tarde, aonde nesse Salmo 136, né, diz que nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Boa tarde, Nazaré, a paz do Senhor, querida, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então nós devemos render graças ao Senhor em todo o tempo, né? Porque Ele é o nosso Deus e a misericórdia dele se renova cada dia, cada manhã em nossas vidas. Por isso é que nós estamos aqui, por isso nós estamos de pé, aleluia, né? Na presença desse Deus, porque Ele é o único, aleluia. Nós louvamos a Ele porque realmente Ele é o único e opera grandes coisas ao nosso favor. Então nessa tarde não é diferente. Não sei o que você está passando, mas o meu Deus, segundo as suas misericórdias, Ele sabe, amém? Nós vamos pedir oração nessa tarde, por alguns pedidos, né? Nessa tarde. Quero continuar pedindo por mim, pelo meu esposo, Pastor Luiz. Sempre nós estamos aqui nas terça-feira e sempre nós temos pedido oração por nós, por toda a minha família, pelo meu irmão Moacir, pela Simone, sua família, né? Meu irmão Moacir, família, pela Simone, tua família, né? Que é minha sobrinha da minha irmã Janete, pela Andréia, filha do meu irmão Milton, toda a sua família, pela Luci, toda a sua família, pela Márcia, toda a sua família, em nome de Jesus. Pelo Antônio Job, nosso primo, né? Ele está em Dourados com a Bel e está ali fazendo esse tratamento muito difícil. Nós vemos que não é fácil, irmãos, né? A Nazaré está pedindo pela família, em nome de Jesus vamos orar. Irmã Vilma, Deus abençoe, querida, você, sua casa. E orar também, queridos, pela
Dona Naide, né? Precisa de oração. Pela Dona Dirce, precisa de oração. Dona Luizete, pela Diva, são vizinhas ali da minha cunhada. Pela Zenaide, a tia da prima Tânia, e pela Terezinha, né? A Terezinha não passou muito bem esses dias, uma gripe forte. E aqui ela ontem pediu pela tia Zenaide, vai passar por uma nova cirurgia, né? Então já é a terceira cirurgia em menos de 2 meses, né? Nós temos orado por ela, pedido oração, e vai passar novamente por uma cirurgia. Então, Dona Zenaide necessita de oração, né? Irmã Denise também está conosco. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Continuar orando pelo presbítero Osnildo, né? Pela total recuperação. Pelo seu Walter, né? Esposo da nossa irmã Amélia, também sempre tem pedido oração por ele e pela família. Pela irmã Josefina também, que Deus abençoe. Pela famílias ali do assentamento Santa Irene, né? Nosso irmão Totonho, sua família, irmão Saraiva, sua família, a irmã Paula, sua família, né? Também aqui o Luiz colocou Fernanda, Wilson também, né? Toda a família ali, Tiburcio, saúde para essas famílias ali. Dona Elza também ali do assentamento Santa Irene, né? Domingo nós vamos estar lá fazendo mais um culto para a glória do nome do nosso Deus. A prima Vanilde ali também, que sempre está nos dando uma força ali nesse assentamento, em nome de Jesus, né? A Andréia está pedindo pela aposentadoria. Vamos estar orando, sim, querida. Nosso irmão Testa também está se recuperando. Antônio Testa, saúde. E pela aposentadoria também, né? Ele tem pedido. Então nós vamos orar por esses pedidos de oração, né? Para que Deus entre com providência em cada família, cada casa, cada lar, né? Nossa irmã Nazaré pediu também pela família. Irmão Val também, eu creio, por família. Denise, família, também necessita, né? De oração. Que Deus continue abençoando, trabalhando em cada coração, irmãos. Porque, como eu li no Salmo 136, os salmos que eu li agora à tarde, né? As misericórdias do Senhor são grandes, aleluia, né? Então rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque Ele, com as suas misericórdias, dura para sempre. Então vamos continuar, aleluia, né? Orando por todos esses nomes, pedidos de oração que nós fizemos nessa tarde. E mais alguns, né? Também alguns precisam de libertação. Nosso amado amigo, né? Tem mais irmãos ainda. Pela Lucilene, né? Irmã da irmã Alcina. Pela Maria Helenice, que tem pedido sempre oração pelo seu esposo, que tem feito um tratamento em Jaú. Pela Adriana Lene, pela Claudineza Pereira, também que são sobrinhas ali do nosso irmão Totonho, né? Pelo Mateus e Júnior, que são filhos da nossa irmã Alcina, pelo Ricardo, que é o filho da Tiana, nossa prima, pelo Ricardo, filho da irmã Marilene, pelo Serginho, pelo Claudeniro, meu sobrinho, pelo Projeto Vida, Projeto Esperança, pelo Esquadrão da Vida, aonde também ali muitos estão se recuperando, né, de alguns vícios, de algumas, né, coisas que tem assim feito com que as pessoas se desviem do caminho do Senhor e entrem em vícios, né? Então que esses homens sejam libertos pelo poder do nome de Jesus, amém? Nós vamos orar então nesse momento, queridos, que Deus continue a abençoar a tua vida, né? Compartilhe essa live com amigos, com família, alguém que você conheça. Eu acredito que estas palavras, né, que nós já lemos, palavras que vai ser ministrada, vai tocar no coração de muita gente, de muitos que vão ver depois, muitos que vão assistir essa live num outro horário. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então?
Pai, nós te damos graças nessa tarde, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, ela tem durado para sempre, Senhor, em nossas vidas. Então nós rendemos a ti graças nessa tarde. Que o Senhor venha de encontro à minha vida, meu esposo, que estamos aqui, Senhor, por mais uma live, aleluia, para orar e interceder através, Deus, dessa live, por muitas famílias, irmãos amados, Senhor, famílias que precisam de oração. Muitos são enfermidades, restauração, libertação, portas de trabalho, Senhor, aposentadoria. Deus, tu és o único que tem todo o poder no céu e na terra. Tu és o Deus de longe e de perto, tu és aquele que cada dia, Senhor, tem feito uma obra maior do que a outra no meio das famílias. Que nessa tarde tu vais de encontro às famílias, Senhor. São homens, mulheres, crianças que muitas vezes precisa, Senhor, de uma cura nessa tarde. Talvez cura interior, cura, Pai, da alma, cura no espírito, Senhor. Cura, Senhor, na carne. Muitos estão passando por tratamentos difíceis, Senhor. Tenha misericórdia nessa tarde. Vá de encontro a esses hospitais, Senhor, onde muitos têm se tratado. Ó Deus, muitos nessa enfermidade, que nós vamos repreender agora em nome de Jesus. Que todo mal, que tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Há poder no teu sangue, há poder no teu nome. É nesse nome de Jesus que nós clamamos, Senhor. Toma conta desses que estão, ó Deus, indo, Senhor, sendo a companhia desses que estão fazendo tratamento. Dê força, dê graça, Senhor, como Abel, como a irmã Helenice e muitos outros que têm sido, ó Pai, usado ali para ajudar essas pessoas que estão em tratamento. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, que todo o poder está em tuas mãos. Nessa tarde nós clamamos a ti, ó Espírito Santo. Vá trabalhando neste coração, nesta vida. Alegra, Senhor, este coração que está triste. Tira toda tristeza, toda mágoa, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, Senhor, fazer para que possa desanimar nesta carreira, mas que o Senhor possa dar graça nessa tarde, possa dar força, animar esta vida, Senhor, para continuar, Senhor, ó Deus, trabalhando, agindo, Senhor, em prol daqueles que, ó Deus, necessita. Tu és o nosso Senhor e temos orado ainda, Pai, neste momento, pela nossa cidade, pelo nosso país, ó Pai. Tu és o Senhor dono desta nação. Opera milagres, Pai, nestes dias. Muitos estão precisando de socorro, Pai, muitos governantes, ó Pai, aqui nós estamos nesse momento orando pelas eleições, Senhor, que irá daqui mais uns meses. Pai, tenha misericórdia, orienta o teu povo, orienta esta nação a votar, Senhor, naquele, ó Pai, que tem o temor do Senhor, naquele que possa fazer o bem a esta nação, a este povo que clama e que busca. Nós intercedemos nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Continua a trabalhar nos corações, na nossa vizinhança, na nossa parentela. Liberta, Senhor, cura, transforma, Senhor, salva a alma, Senhor, perdida, e traga de volta o filho pródigo, Senhor, para junto glorificar e exaltar o seu nome. Nós oramos nessa tarde que o Senhor se faz presente, Pai, em cada lar que está conosco neste momento, cada lar que vai entrar nesta live. Toca segundo o teu querer, segundo o teu Espírito Santo. Nós rendemos a ti toda a nossa adoração e queremos agradecer, ó Deus, ainda por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue a abençoar, queridos, cada um dos irmãos, em nome de Jesus, né? Então, nessa tarde, nós estamos felizes, porque muitos irmãos e irmãs já têm entrado conosco nessa tarde. Eu louvo a Deus, irmão Rogério Sanches, regente. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Dê vitória à tua casa, à tua família. Como aqui muitos irmãos já entraram, eu já falei o nome de vários, né? Estão conosco nessa tarde. Que Deus continue, aleluia, abençoar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Compartilhe essa live com outros irmãos que possam estar nessa tarde também, a participar dessa live, em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso, né? Para continuar a falar a esses corações, a essas vidas, que muitos, queridos, eu creio que precisa, né? Precisa de estar ouvindo a palavra, precisa estar ali junto, né? Aleluia, conosco para ouvir
a mensagem do Senhor, porque eu sei que Ele tem uma mensagem grande e poderosa para nós ainda nessa tarde, através da vida do pastor Luiz. Amém? Que os irmãos continuem aí online conosco, aleluia, participando desta live, né? Intercedendo, orando junto conosco, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Nós já oramos aqui por família, né? Família da Andréia, colocamos já, né? No caso, a Andréia está pedindo pela Fabiana, pelo Claudenir, que Deus continue, né? Tendo misericórdia dos meus sobrinhos, libertando, sarando, curando, fazendo uma grande obra, aleluia, no meio da minha família. Assim como eu oro e peço também que Deus faça uma obra no meio da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero já estar passando para o pastor Luiz nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Acho que tem mais uma irmã que entrou, não sei se é a Bel. Enfim, nós vamos estar falando depois, mais alguns irmãos que tiverem pedidos, queridos, de oração, possa estar mencionando, a gente vai estar anotando e no final da live a gente vai estar orando em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então a palavra está com o pastor Luiz. Glória a Deus, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que está nos acompanhando nessa live. Aleluia, glória Tenho a Deus. certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa tarde. Deus. Para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aí a palavra falando aos nossos corações, nos ensinando a buscar Deus enquanto se pode achar. Amém. Sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, mas quando nós estamos na dependência de Deus, Senhor. Deus, Ele cuida dos seus filhos. Amém, Jesus. A palavra de Deus, ela nos ensina lá, o salmista. Eu fui novo, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Esse é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ou seja, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que cuida, que nos ajuda, porque Ele mesmo nos ensina através do seu Filho, Jesus amado. Amém, glória a Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Pode prestar atenção, meu irmão. Experiência de vida. Quando você se afasta de Deus, ou seja, acha que, vamos dizer assim, entre aspas, está tendo uma oportunidade, que você vai ser bem sucedido, que você vai conseguir, pode prestar atenção. É por pouco tempo, meu irmão. É por pouco tempo. Por quê? Porque não tem a proteção de Deus. Porque todos aqueles que servem Jesus têm a proteção de Deus. Onde Deus, Ele tem designado um anjo que acampa ao nosso redor. Glória a Deus. E nos ajuda e nos livra de toda interferência maligna. Porém, o apóstolo Pedro nos ensina que o adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando uma oportunidade a quem possa vacilar, para que ele possa derrubar. Então, todos aqueles que se afastam de Deus, que deixam de ter um compromisso com Jesus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina lá em 2 Crônica 15, versículo 2, que Deus, Ele está conosco quando nós estamos com Ele. Porém, quando nós o deixamos, Ele também nos deixa. E Jesus afirmou, sem mim, nada podeis fazer. Então é necessário que nós nos aproximamos de Deus com fé, sabendo que Ele é galardoador de nos abençoar naquilo em que nós estamos projetando, ou seja, fazendo planos, para que Ele possa honrar a nossa fé, para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Aleluia. Por isso, nessa tarde, eu te convido a
acompanhar numa leitura bastante conhecida, que está registrada aqui no livro de Mateus, capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, que fala a respeito dos dois fundamentos. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir esta palavra, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Em cima desta palavra, Deus ministrou uma palavra em que, desde ontem, nós estivemos aqui escrevendo algo da parte de Deus para estarmos ministrando nesta tarde. E eu coloquei um título nesta palavra, ou seja, nesse esboço. Coloquei um título que diz assim: autoridade é conquistada quando vivemos o que falamos. Então nós vemos aqui, glória a Deus, esta palavra bastante conhecida, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu creio que Deus vai falar com você e você vai ter um grande crescimento espiritual. Eu fui muito abençoado através desta palavra ontem à noite, onde eu comecei a escrever, e hoje de manhã eu terminei, e eu fiquei muito feliz, alegrei muito, porque eu pude ver assim o meu início do meu ministério, né, nesta caminhada da fé, onde a gente tem servido a Deus, onde a gente tem chegado e nós não podemos parar. Temos que prosseguir sabendo aonde que nós temos edificado a nossa vida espiritual na pessoa de Jesus, sendo Ele o nosso Salvador, sendo Ele o nosso libertador, em que tem feito tantas coisas maravilhosas para nós. A autoridade é conquistada quando vivemos o que falamos. Amém, glória a Deus. Ao longo de nossa existência, passamos por diversas fases da vida fisiológica, biológica e mental, né? E muitas vezes, nós como ser humano, que temos duas naturezas, a carnal e a espiritual, temos saudade daquela que ficou lá atrás, né? Fisiológica e biológica, né? Por quê? Nós a lembramos do nosso tempo, quando jovem, né? Quantas coisas maravilhosas fizemos, quantas aventuras. Mas no decorrer da nossa vida, a gente vê que a nossa vida mental, ou seja, a gente vai amadurecendo e nós vamos tendo um crescimento espiritual, aonde o Espírito Santo ele nos ensina a cada dia mais depender do seu grande amor. Por quê? Porque nós vivemos aqui uma oportunidade. E essa oportunidade que Deus nos dá, ela
passa tão rápida, não é verdade? Ela passa tão rápida. Há pouco tempo, nós, vamos dizer assim, estávamos numa primeira idade, vamos dizer assim. No decorrer desta caminhada, passamos para a segunda idade e já estamos chegando à terceira. Então é tão rápido, isso acontece tão rápido. Por isso, meu irmão, tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, faça conforme a sua força. Aleluia. Faça conforme a graça, a sabedoria que Ele tem nos capacitado para que nós possamos realmente realizar algo para Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque assim Ele nos dá autoridade. E essa autoridade em que nós conquistamos é através de um relacionamento. Aleluia. Em que nós nos desenvolvemos com Ele no nosso dia a dia. Enfatizo que a melhor maneira de influenciar pessoas não são com palavras, mas com o comportamento. Amém. Aleluia. E isso nós aprendemos nessa carreira da fé, ou seja, nesse tempo de vida em que Deus Ele tem proporcionado para nós. Pessoas seguem pessoas com atitude visíveis, concretas e não com palavra abstrata, mas nas quais muitos pais perdem a mão na condução dos filhos. Por quê? Por causa das ocupações e agitações do dia a dia, acabam terceirizando a criação, a educação, a formação e a doutrinação dos filhos, a escola e as redes sociais. Então nós vemos, irmão, em que o tempo, ele muitas vezes tem sido inimigo da família, sendo que é a coisa mais maravilhosa em que Deus ele tem constituído para que nós possamos desfrutar a vida em que Aleluia. Ele tem proporcionado no nosso dia a dia. Amém. E muitas vezes, temos terceirizado o tempo. Temos terceirizado a criação, a educação, a formação e a doutrinação dos filhos, a escola e as redes sociais. Preste atenção, meu irmão, porque muitas vezes nós quase não temos tempo para a esposa, não temos tempo para os filhos, ou seja, não temos tempo para a família. E o que mais nós temos visto sendo atacado pelo inimigo, ou seja, o Satanás, é a família. Por quê? É a função dele, que ele vem para matar, roubar e destruir. Porém, Jesus, ele quer nos dar uma vida, e uma vida em abundância, uma vida feliz. Amém. Por quê? Porque nós não vamos ficar aqui para sempre, meu irmão. Nós estamos aqui de passagem. Senhor. E é por isso que nós temos que valorizar a palavra de Deus, aonde o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele nos ensina: buscai a Deus, ou seja, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque Jesus declarou lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não tem atalho, meu irmão. Aleluia. Não tem outro caminho. O caminho se chama Jesus. Por isso é que nós temos que edificar a nossa vida, ou seja, a nossa casa espiritual na rocha que é Cristo. Porque nós temos visto aí tantas pessoas, tantas famílias edificando a sua vida, ou seja, a sua casa na areia. E quando vem uma tempestade, quando vem uma tribulação, ela não permanece, ela se desmorona. A primeira coisa, o casal se separa, os filhos, só Deus sabe para onde vai, o que acontece. Por quê? Porque não foi edificado na rocha que é Cristo. Por isso, meu irmão, nós temos que valorizar a nossa família. Aleluia. Intensamente
servindo a Deus enquanto é dia, porque a noite vem e nada podemos fazer. E Ele nos ensina, através da sua palavra, em que não importa o quanto os pais falem o que os filhos, um ser em formação, vai absorver a respeito, é o que ele está observando. Olha que interessante. Então o filho, ele vai absorver aquilo que ele está vendo no seu pai, aquilo que ele está vendo na sua mãe. Por quê? Porque na sua formação ele está observando. E nós muitas vezes não temos tido este cuidado para com os filhos. Os pais, a família, não têm tido esse cuidado para com os seus filhos. Deus. Por quê? Porque esses seus filhos é a igreja de amanhã. E eu pergunto, como que está o seu filho? Está servindo a Deus? Está na igreja? Está louvando o Senhor? Junto com você, meu irmão? Junto com você, minha irmã? Você está edificando a sua casa, ou seja, a sua família, a sua vida realmente na rocha? Porque quando nós edificamos a nossa casa na rocha, pode vir a tribulação que acontecer, pode vir a tempestade que for, ela vai permanecer. Por quê? Porque ela está alicerçada em Cristo. Amém, glória a Deus. Quando eu medito na passagem do Evangelho de Mateus 7, versículo 28 e versículo 29, em que nós lemos aqui nessa tarde, eu observo esse fenômeno, em que está escrito aqui, está assim, escrito: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então aqui, irmão, há uma diferença. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele nos ensina olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Porque quando você Glória a Deus. começa a olhar para o homem, você se decepciona. Porque nós vemos aqui em que aquela geração, naquela época, em que eles estavam sendo ensinados pela lei, ou seja, pela palavra, é a mesma lei, é a mesma palavra em que Jesus viveu naqueles dias. E aqui a palavra, eu vou repetir novamente, Mateus 7, versículo 28 e versículo 29, vemos aqui que Jesus acabou de dizer essas coisas à multidão, e eles estavam todos maravilhados com o seu ensino. Por quê? Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Por isso, meu irmão, nós temos que nos esforçarmos a conhecer a palavra de Deus. Por isso que João, no capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade, ela está aqui à nossa disposição. Aleluia. Que é a sua palavra. Amém. A revelação de Deus através do Espírito Santo, que nos ensina através da sua palavra. Então nós vemos aqui que há uma diferença de religião e de servir a Jesus. A religião, há quantos anos ela está sendo aí ministrada, palavra, e é a palavra que Deus deixou para nós. E através dos seus líderes, seus mestres, muitos têm decepcionado, muitas famílias
tem se afastado de Deus, por quê? Porque não vive aquilo que prega. Por isso, eu coloquei esse título nessa palavra. Autoridade é conquistada quando vivemos o que falamos. Ou seja, aqueles escribas, aqueles mestres, aqueles fariseus, eles pregavam a lei, eles pregavam a palavra de Deus, mas eles não viviam. Porém, quando Jesus chegou, ele fez toda a diferença, porque ele pregava e ele vivia. Então nós vemos aqui Aleluia. Que a autoridade é conquistada quando vivemos o que falamos. Aprende com Deus, meu irmão. Você só vai ter autoridade. Você só vai ter autoridade. Você só vai conquistar. Você só vai ter, vamos dizer assim, progresso se você viver aquilo que você fala. Aleluia. Viver aquilo que você vive. Assim é a palavra deixada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vemos aqui que esta passagem, ela é muito emblemática, pois o Senhor não ensinava uma lei diferente dos mestres, mas ensinava com autoridade. E esta autoridade nós recebemos da parte de Deus quando nós temos uma vida em santificação, uma vida compromissada com a sua palavra. Só conseguimos ensinar algo a uma pessoa, seja um filho, um funcionário, um irmão, ou até mesmo a um líder, quando temos autoridade para falar sobre o assunto. Aleluia. E esta autoridade é nos dada quando nós vivemos para Deus, quando nós guardamos a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ele. Aleluia. Autoridade é viver, autoridade é exemplo. Conquista-se autoridade ao falar a mesma língua das obras. Nosso modelo perfeito se chama Jesus. Por isso, irmão, é que nós realmente vemos uma mudança de vida na vida de determinada pessoa em que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele recebe essa autoridade quando ele vive para Deus. Amém. Glória a Deus. Quando ele faz uma entrega da sua vida. O apóstolo Paulo, nós temos um exemplo. Quem era o apóstolo Paulo? Um perseguidor da igreja primitiva no início dos séculos. E o que aconteceu? Ele perseguia, ele matava, ele espancava, ele, vamos dizer assim, fazia tantas coisas contra as famílias, contra as pessoas. Por quê? Porque ele ainda não tinha tido um encontro com a verdade que se chama Jesus. É, Senhor, aleluia. Mas a partir do momento em que ele teve um encontro com a verdade que se chama Jesus, que ele entregou a sua vida, ele disse, ele relata nas cartas em que ele escreveu, dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Glória a Deus. É isso, irmão, que nós temos que nos esforçarmos. É, Senhor. É isso que nós temos que fazer, porque a autoridade é conquistada quando vivemos o que falamos. Se você não vive o que você fala, jamais você vai ter autoridade. Mas se você vive aquilo que realmente você fala, com certeza você vai ter autoridade, e os que estão ao redor de você vão acreditar, porque eles vão ver a diferença na sua vida. E essa diferença se chama Jesus. Aleluia. Por quê? Glória a Deus. Antes, no passado, estava envolvido na prostituição. Antes, no passado,
estava envolvido na idolatria. Antes, no passado, estava envolvido no vício do alcoolismo, no vício das drogas. Mas quando, nessa caminhada, nós tivemos um encontro com Cristo, a nossa maneira vã de viver, ela foi transformada. Amém. Por quê? Glória a Deus. Porque a palavra, ela foi guardada no nosso coração. Amém. E essa palavra, ela se chama Jesus. Por isso é que nós temos que nos esforçar a edificar a nossa casa, ou seja, a nossa vida espiritual, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo declarou que não há outro caminho a não ser por Ele. E Ele mesmo declarou: sem mim, jamais você vai conseguir. Sem mim, jamais você vai poder fazer coisa alguma. E é por isso, meu irmão, que nós temos que conhecer a palavra. Aleluia. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Jesus termina o seu belo discurso falando da necessidade de assumir um compromisso radical com Deus. Aqui em Mateus, onde nós lemos, no capítulo 7, versículo 24, ele nos ensina. Diz que devemos ouvir e praticar a sua palavra, pois assim edificaremos a nossa casa, isto é, a nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia. Olha que interessante, meu irmão. Jesus nos ensinando, em que ele diz que devemos ouvir e praticar a sua palavra, pois assim edificaremos a nossa casa. Aleluia. É desta maneira, meu irmão. Glória a Deus. Não tem outro método, não tem outra solução, não tem outra resposta. Jesus, ele é o caminho. Amém. Glória Por a isso, Deus. só vamos conseguir ter autoridade, só vamos ter autoridade e poder conquistar quando vivemos o que falamos. Por quê? A gente vê muita conversa, a gente vê muitas pessoas falando, mas não vive aquilo que fala. Mas Jesus, ele faz toda a diferença. Glória a Deus. E quando nós nos tornamos discípulos, quando nós tornamos seus servos, que guardamos a palavra, o Espírito Santo, ele nos ajuda a fazer a diferença, ou seja, a honrar aquilo que nós falamos, para que nós possamos ter autoridade, para que nós possamos viver intensamente o Evangelho da paz. Aleluia. Em que o Senhor, ele tem deixado para nós. Glória a Deus. Louvado A palavra seja o de Senhor. Cristo, ela nos ensina acerca da obediência. Nós vemos que é a chave do conhecimento espiritual. Aqui em João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, nós só vamos conseguir se nós submeter, ou seja, obedecer os mandamentos que Deus tem deixado para nós. Amém. Glória a Deus. Por quê? Ele garante a bênção da comunhão divina. Aqui em João, capítulo 14, versículo 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para ele, e nele faremos morada. Amém. É por Glória a isso, Deus. irmão, que nós fazemos a diferença em que as pessoas lá no mundo não entendem. Mas por que você não bebe mais? Por que você não vai mais para as baladas? Por que você não faz mais isso, não faz mais aquilo? Por quê? Porque nós
obedecemos a palavra, Aleluia. guardamos os seus mandamentos. E quando nós praticamos o ensinamento em que Jesus ele nos ensina, nós vemos aqui que o meu Pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Ou seja, glória a Deus. O Espírito Santo, o Senhor, ele faz morada em nós. E aí nós recebemos esta autoridade. E no nosso dia a dia, nós vamos conquistando e tudo aquilo que nós vivemos e falamos, Deus ele nos honra. Glória porque a Deus. Deus ele vela pela sua palavra. Amém. Glória a Deus. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Por isso, aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 17 diz: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Glória. Preste atenção, meu irmão. A fama, vamos dizer assim, do ser humano é por pouco tempo, é passageira. E aqui nós vemos a diferença daqueles que têm autoridade de Deus, que a conquista no seu, vamos dizer assim, na sua jornada de vida, em que quando ele vive para Deus, aquilo que ele fala realmente testifica que Cristo vive em nós. Aleluia. É o que o apóstolo Paulo ele nos ensina. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós vemos lá quem era o apóstolo Paulo. Uma pessoa problemática, uma pessoa que perseguia os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, Senhor, aleluia, lá na estrada de Damasco, realmente houve uma mudança de vida. E ele recebeu o quê? A autoridade de Deus. E no longo da sua jornada de vida, em que ele foi renunciando, ele foi sendo aperfeiçoado, porque o Espírito Santo ele vai nos lapidando. E nós vamos conquistando. E quando nós vamos vivendo para Deus, a gente realmente fala. E quando nós falamos, quando nós pregamos, a autoridade que está dentro de nós, ela convence o pecador. Aleluia, glória a Deus. O pecador ele é impactado, porque há poder na palavra de Deus. Nós vemos aqui que o apóstolo do amor, ele disse, vou repetir novamente, 1 João 2, versículo 17, ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. E é isso que eu almejo, é isso que nós almejamos, né, filho? É isso que o cristão ele almeja. Glória a Deus. Por isso, ele renuncia à bebida, à prostituição, à idolatria, à vaidade das coisas do mundo, para andar nesse caminho. Por quê? Jesus mesmo, ele declarou aqui na sua palavra, em que a porta é estreita e o caminho é apertado. E esse caminho apertado é que faz toda a diferença, onde Deus, ele prova aquele que ele ama. Glória a Deus. Pensa que muitas vezes, quando eu deixo de estar numa comunhão maior com Deus, eu não tenho vontade das coisas do mundo? Sim, meu irmão, eu tenho vontade das coisas do mundo. Eu sou ser humano. Eu tenho a natureza carnal. Mas quando eu me lembro que Jesus disse que apertado é o caminho, aí eu me esforço na minha vida espiritual, porque João disse aqui que a concupiscência, né,
Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. É isso, meu irmão. Glória Eu quero permanecer para sempre com Deus. Amém. Eu quero permanecer para sempre com Deus nas moradas celestiais. Por isso Jesus, ele relatou aqui em João 14, não se turbe o vosso coração. Amém. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Meu irmão, nós lemos aqui que o mundo passa, as concupiscências, esta alegria passageira, mas a alegria que o Senhor nos dá, que ela nos constrange, ela é permanente, ela é para sempre. A autoridade é conquistada quando vivemos o que falamos, meu irmão. Nós estamos aqui nessa tarde representando o ministério da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, aonde nesse mês de junho nós completamos ou comemoramos 45 anos, Aleluia. aonde nós estamos evangelizando, pregando esta palavra. Só conseguimos porque temos recebido a autoridade, temos conquistado e vivemos o que falamos. Por isso ela está de pé, porque está edificada na rocha que é Cristo. Glória a Deus. Como posso dar crédito a um nutricionista? Olha que interessante. Como posso dar crédito a um nutricionista que passa uma dieta quando ele mesmo está muito acima do peso? Não tem como dar crédito. Ou ainda, quando um pai diz ao filho para não ingerir bebida alcoólica, quando ele o faz na frente desse filho. Como nós podemos receber essa autoridade? Como nós podemos dar crédito? Porque nós vemos aqui em que os escribas, eles ensinavam a lei, a palavra, a mesma palavra em que Jesus, ele ensinou naqueles dias. É a mesma palavra, meu irmão. E nós vemos aqui, aonde nós lemos aqui, Mateus, capítulo 7, no versículo 28 e 29, aonde Jesus, quando ele conclui aquele sermão, que diz assim: concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aí é que faz a diferença, irmão. Por quê? Porque nós temos que viver tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ensinamos, nós temos que viver. Nós temos que ser exemplos. Aleluia. Era assim que o povo enxergava os fariseus, como pessoa hipócrita. Meu irmão, eu tenho que ser um discípulo de Jesus. Eu tenho que seguir o meu mestre. Aleluia. Eu tenho que viver o que o meu mestre viveu, o que ele passou para mim. Entretanto, viu em Jesus um homem que dava esperança que era possível adotar o mesmo estilo de vida. Meu irmão, a palavra de Deus, ela nos ensina, lá em Coríntios, que Deus, ele não dá maior peso, ele não dá maior prova, ele não dá maior jugo, além daquilo que eu posso suportar. Aprenda com Jesus. Olha, entretanto, aquela multidão via em Jesus um homem que dava esperança e que era possível adotar o mesmo estilo de vida. Por isso, irmão, é que nós estamos nesta caminhada aí. Aleluia. Já mais de 40 anos servindo o Senhor.
E quanto mais eu me esforço, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu fico maravilhado com Jesus, dos seus ensinamentos e da sua vida e do seu grande amor que pagou por cada um de nós. Aleluia. Por isso é que nós estamos aqui nessa tarde para falar do seu amor. O Senhor disse para termos bom ânimo. O Senhor disse para que nós possamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor, Ele disse para que nós possamos ter coragem. Ô, meu irmão, você que está abatido aí, você que está decepcionado aí, achando que não tem mais jeito para você, Jesus manda dizer para você nessa tarde: tenha bom ânimo, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Saiba, porém, que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegramos no Senhor. Regozijamos no Senhor outra vez. Regozijamos, alegramos no Senhor. Amém. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos ensina. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, meu irmão. Saia dessa situação. Levanta a sua cabeça. Você é um guerreiro. Quem sabe você foi atingido, está machucado. Mas o óleo do Espírito Santo, aleluia, com certeza te visita nessa tarde. Amém. Glória a Deus. Pois Ele, Jesus, Ele venceu tudo. E por ter vencido, nos dá força para conseguirmos o mesmo feito. Cristo sempre nos dá esperança, porque tudo, absolutamente tudo, o que Ele nos ensina, Ele fez. Ele nos ensinou o amor na prática, amando. Ele ensinou o perdão na prática, perdoando nós. Aleluia. Por isso que nós vemos aqui, na palavra do Senhor, as multidões ficavam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus, porque Ele vivia o que ensinava. Meu irmão. Glória a Deus. Nós temos que viver o que nós falamos. Aleluia. Amém. Nós não podemos ser como os fariseus. Nós não podemos sermos hipócritas. Nós temos que viver o que aprendemos com o Senhor. Autoridade é viver. Autoridade é exemplo. Conquista-se autoridade através de consistência no nosso dia a dia, ao falar a mesma língua e das obras. As obras, elas nos acompanham. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. As multidões ficavam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus, porque Ele vivia o que ensinava. Aleluia. Que nós possamos, nessa tarde, receber da parte de Deus. A autoridade é conquistada quando vivemos o que falamos. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa do nosso Deus para nós nessa tarde. Deus é grande em poder. Só Ele pode, continuar a falar ao nosso coração ainda nessa tarde. Nós louvamos a Ele, porque só o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nosso favor. Louvado seja o nosso Deus pela palavra que Ele falou conosco desde o comecinho, porque o Senhor, as misericórdias dele não se consome. Por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Nós não somos consumidos porque Deus tem misericórdia de nós. Amém? Então nessa tarde, queridos, nós louvamos a Deus por cada irmão que esteve conosco. E a nossa irmã
Amélia pediu oração por ela e por toda a família. Eu já tinha pedido oração pela irmã, mas vamos continuar orando, né? Ela pediu na live e vamos orar por ela. A irmã Silvanete também precisa de oração por ela e pela família. A Thelma Taquei também disse que precisa de oração. Ela e a família. E a minha prima Dalva também pedindo oração pela família. Então nós vamos, irmãos, nesse momento, orar a Deus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos para Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar nesse momento. Se coloque aí na presença do Senhor, né? Diz a Ele o que você ainda precisa. Fale com Ele. E Deus é poderoso para agir na sua vida, na sua causa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, Pai. Ainda na Tua presença nós oramos, ó Pai, a Ti. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada uma dessas irmãs, Senhor, que tem pedido oração na nossa live. Todos nós que pedimos nessa tarde, estamos aguardando, Senhor, o momento da nossa bênção. E o Senhor é Deus que conhece e sabe a hora certa de presentear a cada um. Toma nas Tuas mãos os demais pedidos que foram feitos nessa tarde. Tu és o Deus que conhece o coração, sabe cada necessidade. A nossa irmã Thelma, a Silvandete, a nossa irmã Amélia, a nossa irmã Dalva, né? Todos os demais pedidos de oração dessa tarde. Minha sobrinha Andréia, todos que têm colocado diante de Ti, ó Pai. Nossa irmã Nazaré tem pedido oração nessa tarde. Tu és o Senhor que conhece. A nossa irmã Edna Duarte, a minha sobrinha Fabiana, Fernando e Alessandra, a Lene, Lins, todas nas Tuas mãos. A Denise, a Vilma, o Val, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Rogério, Pai, todos que estavam conosco nessa tarde, Macários, toma nas Tuas mãos e ajuda nessa caminhada. Deus da vitória, Tu és o Senhor que tem todo o poder e nós clamamos pelo Teu sangue. Continua a ajudar, ó Deus, esta casa, esta família. Continua a ajudar este irmão, Senhor, pois ele necessita nessa tarde de uma bênção especial da Tua parte. Nós oramos, Pai, crendo, agradecidos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. A nossa irmã também é Sônia Pinheiro, né? Entrou conosco nessa tarde. Deus te abençoe, irmã Sônia, sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? Nossa irmã lá de Santo Expedito. Que Deus continue abençoando, aleluia, a cada um de vocês, irmãos, juntamente com a sua casa e a sua família. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Amém? Glória a Deus.